Atendendo às solicitações do canal, nós estaremos gravando um vídeo que está voltado para o arrebatamento da igreja e que complementa outros vídeos sobre o tema arrebatamento da igreja por este canal. O tema deste vídeo é pré-tribulacionismo, mesotribulacionismo e pós-tribulacionismo. Qual a visão escatológica que mais se aproxima da verdade? Eu não quero deixar transparecer a minha opinião, pois eu quero apenas passar essas três visões que nós mencionamos. E você, caro telespectador, deixe os seus comentários. Qual das três visões se aproxima mais da verdade? Se o pré, o meso ou o pós-tribulacionismo? Eu sou o pastor Gilvair de Oliveira e você está no canal Apocalipse Now. Seja bem-vindo ao canal Apocalipse Now. Se não for inscrito, já vai se inscrevendo. Se você não for ainda inscrito, se inscreve aí no nosso canal. Nos ajude a levar esta e muitas outras mensagens por este canal. Também te peço que deixe o seu like, deixe o seu joinha, para que o YouTube entenda que este vídeo é relevante e acione as notificações para receber novos vídeos. Você está preparado para entender um conteúdo revelador, um conteúdo esclarecedor? Se está preparado, então vamos lá. Pré-tribulacionismo é uma doutrina teológica cristã que afirma que a segunda vinda de Jesus Cristo ocorrerá em duas fases distintas. Primeiro, ele virá secretamente para arrebatar sua igreja, os cristãos fiéis da terra, antes de um período de tribulação de 7 anos, que será um tempo de julgamento e sofrimento para aqueles que não aceitaram a Cristo Jesus como seu Salvador. Depois disto, Jesus voltará abertamente para derrotar o anticristo e estabelecer seu reino na terra. Os defensores do pré-tribulacionismo baseiam-se principalmente em uma interpretação literal da Bíblia, especialmente nas passagens como 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 e 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52, que descrevem a ressurreição dos mortos e o arrebatamento dos vivos. Os mortos ressuscitam, juntam-se com os vivos que serão transformados segundo essas duas passagens e subirão ao encontro do Senhor. Eles argumentam que a igreja não será submetida à ira de Deus durante a grande tribulação e sua remoção da terra permitirá que Deus julgue os ímpios e os incrédulos. O pré-tribulacionismo é uma das principais interpretações teológicas do cristianismo dispensacionalista, sendo uma abordagem teológica que enfatiza a distinção, preste atenção, entre Israel e a igreja. Segundo essa interpretação, a grande tribulação é um período de 7 anos, em que Deus julgará a terra e punirá os ímpios por sua rebelião contra ele. Durante este período, o anticristo governará a terra e haverá uma série de julgamentos divinos, como as 7 taças, as 7 trombetas, os 7 selos, etc. Os defensores do pré-tribulacionismo afirmam que a igreja será removida da terra antes do início da grande tribulação, em um evento conhecido como arrebatamento. Seria este o arrebatamento da igreja, como pregam muitos por aí. Eles argumentam que a Bíblia ensina que a igreja não foi destinada à ira de Deus, portanto, não deve passar pela tribulação. Em vez disso, a igreja será levada para o céu para estar com Jesus Cristo durante este período denominado de grande tribulação. Além disso, os defensores do pré-tribulacionismo argumentam que a presença da igreja na terra impede o início da grande tribulação. Eles afirmam que a igreja é a restrição mencionada em 2 Tessalonicenses capítulo 2 e verso 7, que está impedindo o anticristo de ser revelado. Porém, quando a igreja for removida pelo arrebatamento, o anticristo poderá se revelar e iniciar
a grande tribulação. Razões para crer no pré-tribulacionismo. O livro do Apocalipse trata em geral dos últimos 7 anos, a 70ª semana revelada também no livro do profeta Daniel, capítulo 9 e verso 27. Outra razão, João Zebedeu relata a grande tribulação após o capítulo 4 e verso 1, depois destas coisas, isto é, depois do período da igreja, é o que dizem os pré-tribulacionistas. Outra razão, os capítulos de 9 a 19 do Apocalipse descrevem os tempos da grande tribulação. Em todo esse trecho, a igreja não é mencionada nenhuma vez, direta ou indiretamente, como estando presente na grande tribulação. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam sobre a terra. Apocalipse capítulo 3 e verso 10 é outra razão utilizada pelos pré-tribulacionistas para o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. Eles dizem a expressão hora da provação, da qual a igreja será guardada, só pode ser a grande tribulação, pois se trata de algo de âmbito internacional. Outra razão, Apocalipse capítulo 13 e verso 7, esclarece que todos os que estiverem na grande tribulação serão submetidos à besta e por meio dela a Satanás, que dá à besta o seu poder. Aí dizem os pré-tribulacionistas, se a igreja estivesse neste período aqui na terra, ela se sujeitaria a Satanás e Cristo perderia seu lugar como cabeça, ou ele mesmo, pela sua união com a igreja, estaria igualmente sujeito à autoridade de Satanás. Tal coisa, dizem os pré-tribulacionistas, é impensável. E aí, após essas razões apresentadas pelos pré-tribulacionistas, eu te pergunto, essas ideias pré-tribulacionistas, elas se sustentam para afirmar que a igreja não passará pela grande tribulação? Deixe aí nos comentários se as ideias pré-tribulacionistas se sustentam ou essas ideias estão sendo construídas sobre a areia. Deixe nos seus comentários aí. Os defensores principais do pré-tribulacionismo são eles: John Nelson Darby, considerado fundador do dispensacionalismo e um dos principais defensores do pré-tribulacionismo. Cyril Scofield, autor da Bíblia de referência Scofield, que popularizou a interpretação dispensacionalista e do pré-tribulacionismo. Tim LaHaye, autor da série de livros Deixados para Trás, que também se constituiu em filmes, que apresentam uma narrativa fictícia do arrebatamento e da grande tribulação. Hal Lindsey, autor do livro O Grande Planeta Terra, que popularizou a interpretação do pré-tribulacionismo para uma audiência mais ampla. Thomas Ice, fundador do Instituto de Estudos da Profecia, um grupo de pesquisa que promove o pré-tribulacionismo e o dispensacionalismo. Como estamos vendo, a corrente tem muitos pensadores que defendem os seus ideais, as suas ideias, para dar ênfase ao pré-tribulacionismo e o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. Mas, como começou o pré-tribulacionismo? Vejamos uma parte histórica do início do pré-tribulacionismo e por que ele foi divulgado. Em 1830, na Escócia, uma menina de 15 anos, chamada Margaret MacDonald, da Igreja Católica Apostólica, tem uma visão, no qual afirma que um grupo seleto de cristãos serão arrebatados antes da grande tribulação. Guarde esse nome, Margaret MacDonald. Ela tem esta visão dizendo que a igreja seria arrebatada antes da grande tribulação. John Darby, um teólogo contemporâneo de Margaret MacDonald,
adota a visão como verdade absoluta e propaga essa visão a todos os ventos. Essa doutrina foi então se difundindo aos poucos até que, em 1909, o maior difusor da nova doutrina entre os evangélicos apareceu. Esse foi o teólogo Cyril Scofield, que publicou a Bíblia de referência Scofield, onde nela as teses pré-tribulacionistas são difundidas. Assim, alguns estudiosos da Bíblia afirmam que a Bíblia de Scofield poderia ser igualada à palavra de Deus, e quem não viesse a aderir ao pré-tribulacionismo seria imediatamente rotulado de modernista ou herege. Como você entende essa informação? Deixe aí nos comentários se esta base de Margaret MacDonald é base concreta para dar ênfase ao pré-tribulacionismo. O mesotribulacionismo ou mid-tribulacionismo. Mesotribulacionismo é uma corrente escatológica cristã que sustenta que a igreja será arrebatada na metade da grande tribulação, ou seja, após completar os 3 anos e meio. Segundo os seguidores dessa teoria, a igreja passará por uma metade da tribulação, mas será retirada antes do período mais intenso de sofrimento e juízo divino, que ocorrerá após a metade do período da grande tribulação. Esse ponto de vista é considerado uma posição intermediária entre o pré-tribulacionismo e o pós-tribulacionismo, e é geralmente aceito por uma minoria dentro do cristianismo evangélico. Os defensores do mesotribulacionismo argumentam que a igreja enfrentará a primeira metade da tribulação, que será um tempo de preparação e purificação, mas será retirada antes do período mais intenso de sofrimento e juízo divino. Eles acreditam que a igreja não será poupada por toda a tribulação, mas que será protegida e capacitada por Deus para resistir e superar os desafios que enfrentará. Teólogos defensores do mesotribulacionismo. Marvin Rosenthal, fundador e diretor da organização Zion's Hope. Robert Gundry, um teólogo e acadêmico americano. Paul Fannenberg, um professor de teologia sistemática. Gleason Arch Jr., um estudioso bíblico e professor de teologia. Arnold Fuchsenbaum, um teólogo messiânico. Esses são alguns teólogos estudiosos da Bíblia que apresentam argumentos em favor do mesotribulacionismo, com base em sua interpretação das Escrituras, procurando mostrar que essa posição é a mais coerente com o ensinamento bíblico sobre a grande tribulação e o arrebatamento. Como estamos vendo, tanto dentro de uma corrente como a outra, existem pensadores, teólogos, professores, pastores que defendem a corrente com unhas e dentes como se fosse uma verdade absoluta. A base bíblica para o mesotribulacionismo. Preste atenção. 1 Tessalonicenses 4, 15 a 17, que descreve o arrebatamento da igreja antes da vinda de Cristo e da tribulação. Está escrito assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor dos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Segunda base bíblica para o mesotribulacionismo. Daniel 9 e 27. Fala sobre um período de 7 anos de tribulação. Ele quem? O anticristo, fará um pacto firme com muitos por uma semana, 7 anos, mas na metade da semana, 3 anos e meio,
ele porá fim ao sacrifício e à oferta, e sobre as asas das abominações virá o assolador, até que a destruição está terminada e seja derramada sobre ele. Terceira base para o mesotribulacionismo, Apocalipse 3 e verso 10, que promete proteção aos crentes fiéis durante a grande tribulação. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam na terra. Com base nessas e outras passagens bíblicas, os defensores do mesotribulacionismo argumentam que a igreja será retirada antes do período mais intenso da tribulação, mas passará por uma parte dela como tempo de preparação e purificação. É o que eles dizem, é o que eles defendem. Eles acreditam que a tribulação terá um propósito redentor e que Deus usará esse tempo para santificar a igreja e prepará-la para a vinda de Cristo. Agora preste atenção. Os mesmos textos bíblicos usados pelo pré-tribulacionismo são também utilizados pelo mesotribulacionismo. A diferença está apenas no entendimento do texto bíblico. Veja que confusão. Os mesmos textos bíblicos que os pré-tribulacionistas utilizam é utilizado também pelos mesotribulacionistas, apenas com diferença de entendimento. Não é isto que nós estamos vendo? Preste atenção no que está sendo explanado e você verá que tudo que é utilizado pelo mesotribulacionismo é usado também pelo pré-tribulacionismo, com diferenças de entendimento. Pós-tribulacionismo. Pós-tribulacionismo é uma corrente escatológica que afirma que a igreja passará pela grande tribulação descrita na Bíblia, que é um período de grande sofrimento e perseguição que acontecerá antes da volta de Jesus. Essa posição acredita que a igreja estará presente na terra durante toda a grande tribulação. Então veja que já é uma corrente diferente tanto da primeira quanto da segunda. Contudo, será resgatada por Jesus na sua segunda vinda, que acontecerá imediatamente após a grande tribulação. Então, os pós-tribulacionistas acreditam na vinda de Jesus e no arrebatamento da igreja, só que isto ocorrerá após a grande tribulação. Defensores da teoria do pós-tribulacionismo. George Lead. Lead foi um teólogo batista americano. Blessed Hope Lead defendeu a posição do pós-tribulacionismo e argumentou que a igreja deve se preparar para enfrentar a grande tribulação antes do retorno de Cristo. J. Barton Payne. Payne foi um estudioso americano. R.C. Sproul. Sproul foi um teólogo reformado americano. Como estamos vendo, tanto na corrente pré, como na corrente meso, como na corrente pós-tribulacionista, existem pensadores, existem teólogos e pastores que defendem suas ideias como sendo verdades absolutas e cada um quer estar com a razão. Não é isto que estamos vendo neste vídeo? Deixe aí nos comentários. Base bíblica para o pós-tribulacionismo. Mateus 24, versículo 29 a 31. Nessa passagem, Jesus descreve sua segunda vinda após a tribulação. Ele diz que imediatamente após a tribulação daqueles dias aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e que todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ele também diz que enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta e eles reunirão seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus.
Segunda base bíblica para o pós-tribulacionismo, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 ao 4. Nessa passagem, Paulo fala sobre a vinda do Senhor e a reunião dos cristãos com ele. Ele diz que não vos deixeis perturbar de espírito, nem alarmar, quer por alguma palavra, quer por epístola, como se fosse de nós, como se o dia do Senhor já estivesse perto. Ele continua dizendo que aquele dia não virá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, sugerindo que a grande tribulação deve ocorrer antes da segunda vinda de Jesus. Próxima base bíblica para o pós-tribulacionismo, Apocalipse capítulo 7, versículo 13 e 14. Nesta passagem, João Zebedeu descreve uma visão de uma grande multidão que está diante do trono de Deus. Ele pergunta: quem são essas pessoas? E foi informado que são os que vêm da grande tribulação. Essa passagem sugere que os cristãos estarão presentes na terra durante a grande tribulação, mas serão resgatados por Jesus após este evento. É o que dizem os pós-tribulacionistas. Próxima base bíblica para o pós-tribulacionismo, Mateus capítulo 13, versículos de 24 ao 30 e 36 e 43. Nessa passagem, Jesus conta uma parábola sobre o trigo e o joio, onde o trigo e o joio crescem juntos até a colheita. Ele explica que o trigo representa os filhos do reino e o joio representa os filhos do maligno. Na interpretação dessa parábola, os pós-tribulacionistas veem a igreja como trigo e os ímpios como joio. Eles argumentam que a igreja e o mundo vão coexistir até o fim da grande tribulação, quando Jesus vai separá-los definitivamente. Como você está entendendo este conteúdo? Deixe aí nos comentários como você está compreendendo esta mensagem. Próxima base bíblica para o pós-tribulacionismo, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. Nessa passagem, Paulo fala sobre o arrebatamento dos santos. Ele diz que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Os pós-tribulacionistas argumentam que esse arrebatamento acontecerá após a grande tribulação, quando Jesus volta para resgatar a igreja. Próxima base para o pós-tribulacionismo, Apocalipse capítulo 20, do verso 4 ao 6. Nessa passagem, João descreve a ressurreição dos santos. João descreve a ressurreição dos santos que foram mortos devido à sua fé em Jesus. Ele diz que eles viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos e que esta é a primeira ressurreição. Os defensores do pós-tribulacionismo argumentam que esta ressurreição acontecerá após a grande tribulação, quando Jesus voltar para estabelecer seu reino na terra. Agora, concluindo este vídeo, como vimos na explanação das 3 teorias, os textos bíblicos utilizados pelas 3 correntes de pensamentos escatológicos são praticamente os mesmos textos bíblicos. Como já enfocamos, a diferença está na maneira de cada teoria interpretar os textos bíblicos. E aí, caro telespectador, você que está acompanhando este conteúdo, qual a teoria que está correta? Eu deixo essa pergunta para você. As 3 teorias acreditam no arrebatamento da igreja. Apenas vê diferença, uma antes, outra no meio e a outra depois. Qual está correta?
Ou você acha que isso é muita confusão de teólogo? Deixe aí nos comentários como você compreende ou como você compreendeu esta mensagem. Eu concluo este vídeo dizendo que o Eterno te abençoe, que Ele guarde a tua vida e te livre de todo mal, e que abençoe a tua família em nome de Cristo Jesus. E lembre-se, procure adquirir conhecimento, porque conhecimento é um desvio na estrada do agora é tarde.